São Paulo vive um momento de grande apreensão. A cidade enfrenta uma nova e severa crise hídrica em janeiro de 2026. A situação nos lembra muito do que vivemos em 2014, mas com contornos ainda mais preocupantes. O problema é direto e objetivo: não está chovendo o suficiente onde deveria. As chuvas, quando vêm, são irregulares e não conseguem encher nossos principais reservatórios. A falta de planejamento e a crise climática global se combinam para criar um cenário de escassez. A água, esse recurso que parecia infinito, mostra sua finitude de forma assustadora. Ignorar os sinais da natureza e adiar decisões importantes nos trouxe até aqui, a um ponto crítico. Os números falam por si e acendem um alerta vermelho. O sistema Cantareira, responsável por abastecer quase 9 milhões de paulistanos, está operando com menos de 20% de sua capacidade. Este é o nível mais baixo registrado nos últimos 12 anos. Para se ter uma ideia da gravidade, na mesma época do ano passado, em 2025, o volume era superior a 50%. A queda vertiginosa mostra que o consumo continua alto, enquanto a reposição natural está muito abaixo do necessário. Hidrólogos afirmam que, mesmo no período tradicionalmente chuvoso, os reservatórios continuam a baixar. Isso acontece porque as chuvas não estão caindo nas cabeceiras dos rios que alimentam o sistema. Essa escassez não afeta a todos da mesma maneira. Enquanto alguns bairros apenas sentem uma leve diminuição na pressão da água, as periferias sofrem com a interrupção completa do fornecimento por horas, ou até dias. Essa prática, muitas vezes chamada de racionamento disfarçado, penaliza os mais vulneráveis. Muitas famílias em áreas mais pobres não possuem caixas d'água em suas casas, ficando completamente desamparadas quando a água para de chegar. A desigualdade social se manifesta cruelmente na distribuição de um recurso essencial à vida, expondo uma falha grave na gestão dos serviços básicos e na proteção dos cidadãos. A privatização recente da Sabesp, em 2024, adiciona uma camada de incerteza a este cenário. Uma empresa privada tem como objetivo principal o lucro para seus acionistas. A questão que fica no ar é: em um momento de crise, a prioridade será garantir o abastecimento para a população ou manter as margens de lucro, que aumentam com o alto consumo? Enquanto cidades como Paris e Berlim reestatizaram seus serviços de água para garantir o controle público sobre um bem essencial, São Paulo seguiu o caminho oposto. A população observa com desconfiança, temendo que a lógica do mercado se sobreponha ao direito humano fundamental de acesso à água. A pergunta que ecoa por toda a metrópole é angustiante: a água vai acabar? Vamos morrer de sede? A resposta direta é que o risco de morrermos de sede, no sentido literal, é baixo. No entanto, a possibilidade de enfrentarmos um racionamento severo, com longos períodos de torneiras secas, é muito real e iminente. A água como recurso natural não vai desaparecer do planeta, mas sua disponibilidade para consumo humano pode ser drasticamente reduzida. A crise atual pode nos levar a um colapso no abastecimento se medidas enérgicas não forem tomadas imediatamente e se as chuvas não retornarem de forma consistente e volumosa. O impacto diário já é uma realidade para milhões de pessoas. A redução da pressão na rede, principalmente durante a noite, é uma estratégia para conter o consumo. Contudo, ela cria uma falsa sensação de normalidade para alguns, enquanto impõe um sofrimento real para outros. Nas regiões mais altas e periféricas da cidade, onde a pressão da água já é naturalmente menor, essa medida significa a falta total de abastecimento. Famílias precisam armazenar água em baldes e adaptar suas rotinas para realizar tarefas básicas como Media Group, Mother washing dishes with stored water in buckets, Family filling bottles and gallons in the kitchen and stock distribute equally. Cozinhar, limpar a casa, cuidar da higiene pessoal. Essa situação
agrava as condições de saúde e dignidade da população mais vulnerável. As projeções científicas não são otimistas. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, já havia recomendado o início de um racionamento oficial em dezembro de 2025 para preservar os reservatórios. Os especialistas alertam que, mesmo com um volume de chuvas dentro da média histórica até o final do verão, o sistema Cantareira não se recuperaria o suficiente para atravessar o período de seca, que vai de abril a setembro. Se o nível continuar caindo, a retirada de água do sistema terá que ser reduzida drasticamente, o que tornará o racionamento obrigatório e muito mais rigoroso para todos. Diante desse quadro, a ideia de que a água pode acabar na torneira se torna uma possibilidade concreta. Não se trata de alarmismo, mas de uma constatação baseada em dados. A segurança hídrica de uma das maiores cidades do mundo está em jogo. A crise nos força a encarar uma verdade desconfortável. Tratamos a água como um recurso inesgotável por muito tempo. Agora, a conta chegou. A falta de água pode. Media Group. Idle machinery at São Paulo factory. Empty industrial water tanks stock a distribute equally. Paralisar indústrias, afetar o funcionamento de hospitais e escolas, gerar um profundo estresse social. A questão não é se teremos problemas, mas qual será a dimensão deles e como vamos responder como sociedade. A prefeitura e o governo do estado não podem mais adiar a tomada de decisões. A primeira ação, e a mais urgente, é a transparência. É fundamental comunicar a real gravidade da situação à população e instituir oficialmente um plano de racionamento, como o rodízio no abastecimento. Medidas paliativas, como a redução noturna da pressão, não são suficientes e mascaram o problema. Além disso, é preciso lançar campanhas de conscientização em massa, utilizando todos os canais de comunicação para ensinar a população a economizar água de forma eficaz no dia a dia. A crise de 2014 nos ensinou que a colaboração da sociedade é crucial. Junto com a conscientização, é necessário criar políticas de incentivo e penalidade. O sistema de bônus para quem reduz o consumo e sobretaxa para quem desperdiça, implementado na crise anterior, provou ser eficaz e deve ser reativado imediatamente. Grandes consumidores, como shoppings, indústrias e condomínios de luxo, precisam ser fiscalizados com rigor e penalizados caso aumentem seu gasto de água. Não é justo que o esforço de economia recaia apenas sobre o cidadão comum, enquanto grandes usuários continuam a desperdiçar um recurso que está cada vez mais escasso para todos. O poder público precisa agir com firmeza para garantir um uso mais justo e racional da água. Outro ponto crítico é o combate ao desperdício na própria rede de distribuição. Atualmente, mais de 30% de toda a água tratada em São Paulo se perde em vazamentos antes de chegar às torneiras. Este índice é altíssimo e inaceitável em um cenário de crise. A prefeitura deve pressionar a concessionária responsável para que invista maciçamente na modernização da infraestrutura, na detecção e no reparo rápido de vazamentos. Cada gota de água perdida na tubulação é um recurso precioso que deixa de abastecer uma casa, um hospital ou uma escola. Reduzir as perdas é uma das medidas mais eficientes e lógicas. Por fim, é imperativo olhar com atenção para as áreas mais vulneráveis. A prefeitura precisa criar um programa emergencial de apoio às periferias. Isso pode incluir a distribuição gratuita ou subsidiada de caixas d'água para residências que não possuem reservatórios, garantindo uma reserva mínima para os períodos de interrupção. A instalação de reservatórios comunitários em pontos estratégicos dos bairros também é uma solução viável para mitigar o sofrimento da população de baixa renda. Proteger os mais pobres durante a crise não é apenas uma questão de justiça social, mas uma obrigação do poder público em uma situação de emergência. Superar a crise atual exige mais do que medidas emergenciais. Requer uma visão de futuro.
Precisamos parar de depender quase exclusivamente das chuvas e diversificar nossas fontes de abastecimento. Investir em tecnologias de reuso de água é um caminho sem volta. O projeto Aquapolo, que produz água de reuso para fins industriais a partir do esgoto tratado, é um exemplo a ser multiplicado. A água utilizada na indústria não precisa ter o mesmo grau de potabilidade da água que bebemos. Liberar a água potável para o consumo humano e usar a água de reuso para outros fins é uma estratégia inteligente e sustentável. Além do reuso, é fundamental investir em infraestrutura verde e no aproveitamento da água da chuva. A legislação municipal pode incentivar ou tornar obrigatória a instalação de sistemas de captação de água pluvial em novos edifícios, sejam eles residenciais, comerciais ou públicos. Essa água pode ser usada para fins não potáveis, como lavagem de calçadas, rega de jardins e descargas sanitárias. Aumentar as áreas permeáveis na cidade, com mais parques e jardins, também ajuda a recarregar os aquíferos subterrâneos, que funcionam como reservatórios naturais e estratégicos para o futuro. A proteção dos nossos mananciais é outra peça-chave para a segurança hídrica a longo prazo. É preciso combater o desmatamento, a ocupação irregular e a poluição nas áreas de nascentes e ao redor das represas. Mananciais degradados produzem menos água e de pior qualidade, o que encarece e dificulta o tratamento. Fiscalização rigorosa e programas de recuperação das matas ciliares são investimentos diretos na nossa capacidade futura de ter água. A água não nasce na torneira, ela depende de ecossistemas saudáveis que precisam ser preservados com urgência e responsabilidade. A crise hídrica de 2026 é um chamado definitivo à ação. Ela nos ensina que a água é um bem comum, finito e essencial à vida, que não pode ser tratado como uma simples mercadoria. A solução passa por uma gestão pública transparente e eficiente, por investimentos robustos em tecnologia e infraestrutura, e pela conscientização e participação de cada cidadão. Precisamos mudar nossa relação com a água, entendendo que cada gota economizada hoje é um passo para garantir a água de amanhã. O futuro de São Paulo depende da nossa capacidade de agir juntos, agora, para proteger nosso recurso mais valioso,